Olá, meu nome é Vanessa Gaspari, sou terapeuta ocupacional da Clínica Estúdio e a gente está iniciando hoje um novo projeto que é o Estúdio Cast, nosso podcast da Estúdio, para atualizar os nossos pais, atualizar quem nos acompanha, trazer conteúdos que a gente sabe que é de conhecimento de alguns, mas para tentar esclarecer para as muitas mães e muitos pais que têm dúvidas de alguns assuntos. E a gente vai iniciar hoje com a tia Ju, que é fisioterapeuta, e eu vou deixar que a Ju se apresente e aí ela fale o tema que a gente escolheu e o motivo do que a gente escolheu esse tema, né, Ju? Olá, tudo bom? Eu sou Juliana Gabriel, fisioterapeuta há 23 anos, sou especialista em neuropediatria, trabalho nessa área desde a minha formação, eu atendo os bebês na parte do desenvolvimento motor, né, com o método Bobat, atendo também na osteopatia pediátrica e com terapia manual pediátrica integrativa. Hoje o meu público maior são os bebês de 0 até 3 anos, as mais diversas condições neurológicas, como paralisia cerebral, síndrome de Down, prematuridade, torcicolo congênito, assimetrias cranianas, disfunções gastroesofágicas, gastrointestinais, e atendo na Clínica Estúdio de Intervenção Precoce. Isso mesmo. Então vocês estão vendo assim, o nosso público, hoje até eu iniciar a conversa aqui, por isso que é o nome da clínica, quando a gente escolheu intervenção precoce, que a gente queria dar um foco muito grande para esses bebês. Sim. E essas fases do desenvolvimento, e aí a gente vai separando os temas aqui para a gente discutir, e a gente escolheu torcicolo congênito, né, Ju? Isso. E assim, até quando começou a se aprofundar mais sobre isso, os bebês chegando, e tinham mães que falavam assim, mas por que tem tanto bebê com torcicolo congênito hoje, antes não tinha? E não é que não existia esses bebês com torcicolo congênito, é porque não tinha se aprofundado tanto nessa questão, né, no estudo sobre o que deve ser feito e principalmente as consequências, né? Sim. E a gente vai discutindo tudo isso aqui daqui a pouquinho, mas o que é o torcicolo congênito? Isso, então, e na verdade o torcicolo ele sempre esteve ali, mas também não era levado muito a sério e se falava muito que eram questões estéticas e logo vai passar, conforme o bebê se desenvolver, se vai passar. Mas acontece que o torcicolo, ele gera muitas consequências e também muitos atrasos no desenvolvimento motor do bebê. Então hoje eu acho que está sendo mais levado a sério mesmo, porque esses bebês realmente têm apresentado essas consequências, né, essas sequelas. E na verdade o torcicolo muscular, existem vários tipos de torcicolo muscular, mas hoje especificamente que nós vamos falar sobre o torcicolo muscular congênito, que ele é uma deformidade postural, e que se manifesta assim muito precocemente, logo após o parto, e ele é caracterizado por uma inclinação lateral do pescoço para um dos lados e rotação para o lado oposto, para o lado contralateral, né? E pode estar associado com outros fatores, outras desordens musculares, neuromusculares e ortopédicas no geral, né? Neurológicas e ortopédicas. E assim, na verdade, o bebê, logo que ele nasce, e no primeiro mês de vida, ele adota ainda uma postura assimétrica. O bebê, ele é muito assimétrico logo que ele nasce. Então, ele vai ter uma tendência mesmo de deixar esse pescocinho ora mais para um lado, ora mais para o outro lado, porque ele ainda não tem linha média. Porém, esse pescoço ele tem que estar livre, então ele tem que conseguir fazer o movimento de rotação, de inclinação, tá livre. Não, a gente que na barriga ele não conseguia porque ele não estava livre. Então, esse movimento tem que estar livre, apesar de uma preferência. Agora, quando a gente já detecta tensões musculares, às vezes já é um encurtamento muscular muito precoce e que esse bebê vai ter dificuldade de movimentar esse pescoço, então aí a gente e isso vai trazer muitos desconfortos para o bebê, como dores, então isso aí a gente já diagnostica mesmo logo no começo como um torcicolo muscular congênito. E a diferença a gente vê, assim, quando chegam os bebês lá na clínica, a gente vê as mães perguntando, mas o que eu poderia ter feito para evitar de ele nascer com torcicolo congênito?
Em algumas situações a gente sabe que é um trauma de parto, mas dentro da barriga da mãe não tem o que se fazer, né? Não tem o que fazer. E aí, então, é por isso que a gente distingue muito o que é torcicolo muscular congênito do torcicolo muscular adquirido. Aquele que o bebê já nasceu com torcicolo não tem o que ser feito e nem como prevenir. A gente pode prevenir um torcicolo depois que a gente chama de adquirido, que ele vem depois do nascimento. Eu comento sobre ele depois um pouquinho mais para frente, o que pode causar. Então isso a gente realmente consegue prevenir. Agora, o torcicolo muscular congênito não, porque é uma condição que o bebê já nasce com essa condição. E na verdade também não tem uma causa muito definida e específica do torcicolo congênito. Tem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento do torcicolo. Então, como por exemplo, o histórico do parto, se foi um parto muito difícil, um parto muito demorado, se teve, por exemplo, traumas durante o parto e que o médico talvez precisou usar alguns instrumentos como fórceps, como ventosas, isso sim pode gerar mesmo uma distensão na musculatura, né, que é a musculatura acometida no torcicolo congênito, essa musculatura anterior do pescoço, que a gente chama de esternocleidomastoideu. Então, às vezes, no momento do parto, da retirada, tanto no parto cesárea quanto no parto normal, às vezes precisa puxar esse bebê com um pouco mais de força, então pode ocasionar aí traumas durante o parto. E o que é bom hoje é que mudou muito esse olhar, né? Voltando para a história de como os bebês estão chegando para a gente mais cedo. Mudou o olhar do pediatra em detectar isso, mudou o olhar dos profissionais hoje da área de reabilitação como nós. Sim. Então, assim, não é um simples torcicolo que, assim, um fisioterapeuta que tem uma formação básica, né, de faculdade, enfim, que não tem nenhum curso além, que vai lá e só vai fazer um alongamentinho que vai resolver, não é isso? Não é isso. O torcicolo, ele é muito complexo, ele vai muito além de um encurtamento muscular, até porque às vezes não é só o encurtamento muscular, uma tensão no músculo, tem muitas outras coisas associadas, como disfunções articulares, por exemplo, que limita esse movimento. Então, tem que mesmo ser feita uma boa avaliação, porque não necessariamente é só um comprometimento muscular. E aí a gente entende também que se esse encaminhamento está sendo feito é porque existem consequências se não tratar. Sim, sim. Fala um pouquinho dessas consequências para esse bebê. Então, uma já de imediato ali, logo que o bebê nasce, ele já é colocado no peito da mãe para mamar. E depois, nos próximos dias também, então ele vai ter que mamar no peito da mãe. Então, eu vou falar primeiro dessa consequência. Quando um bebê ele tem um torcicolo muscular já logo que ele nasce, ele vai ter dificuldade, por exemplo, de mamar. Ele não vai conseguir mamar de forma igual nos dois peitos, né? Por essa dificuldade mesmo de rotação da cabeça, né? E essa tensão na região do pescoço, ela também pode gerar tensões na articulação temporomandibular, pode gerar, levando até um desvio de mandíbula, pode levar a tensões na musculatura intraoral, então aí esse bebê pode apresentar dificuldades na amamentação até por conta disso. Então vai ter uma tensão intraoral muito grande, às vezes não consegue vedar bem a boquinha no peito da mãe para mamar, né? Então isso tudo são coisas que às vezes o médico já ali no momento que o neném nasce já percebe essa dificuldade, né? E aí já encaminha mesmo para uma avaliação com o fisioterapeuta, né? Enfim, para já solucionar esse tipo de problema. Eu acho que aproveitar esse gancho até para comentar as nossas vivências na clínica. Então, às vezes, eu atendo muito bebê, né? E principalmente os encaminhamentos vêm por questões sensoriais desse bebê, que chora muito, é muito irritado, não consegue dormir, sim. Enfim. E às vezes o que a gente vê, essa troca é legal, porque chega um bebê para mim, e eu vejo que não é só uma questão, assim, aquela coisa, a gente chama Ju, vem aqui, né? Eu vejo e falo, não é só questão sensorial. Eu vou poder fazer tudo da parte sensorial, mas ainda vai ter algo que vai estar incomodando esse bebê. Ou a fono vai falar assim, eu posso fazer tudo que eu tenho que ensinar para aquela mãe sobre técnica de amamentação, mas ainda tem algo nesse pescoço, tem tensões musculares que vão continuar atrapalhando esse desenvolvimento, esse trabalho, né? Então daí a gente faz essa troca, porque isso é importante. Em muitos momentos, por exemplo, a gente vai perceber uma dificuldade, por exemplo, na amamentação muito grande, e a gente precisa encaminhar para avaliação com a fono.
Uma outra coisa que também atrapalha na amamentação, que é o freio lingual. Às vezes o bebê precisa fazer aquele piquezinho no freio para elevar a língua, então às vezes a gente precisa encaminhar para uma avaliação com o odontopediatra. Lá na frente, às vezes o bebê não está usando muito as mãos porque ele não trabalhou lateralidade por causa da tensão muscular, a gente também precisa encaminhar para uma avaliação com a terapia ocupacional. Então é por isso que é legal mesmo a gente trabalhar numa equipe multidisciplinar e enxergar ali as dificuldades que aquele bebê está apresentando e encaminhar para os profissionais estarem trabalhando em equipe mesmo. Porque é bem o que você falou. Quando a gente está junto, a equipe tem uma noção do que acontece, fica fácil esse encaminhamento, fica mais fácil a orientação para essa mãe e é muito mais evidente a evolução desse bebê. Sim. Claro que a gente recebe bebê lá que faz tratamento em outros lugares. E isso, para a gente, não é uma questão de pare de fazer onde você está fazendo. A gente está dizendo que o que é mais fácil, quando está entre nós, a gente vai ter uma troca. E quando está fora, a gente vai mandar relatório, vai ligar para o profissional, vai tentar trocar. Mas quando chega cedo e por uma avaliação não faz nada com ninguém, a gente consegue delimitar assim, entre nós ali, né, entre a equipe de profissionais que dá conta, a gente vê uma evolução muito rápida. Em poucos atendimentos, sim, a gente consegue perceber isso. Né? Isso mesmo, com certeza. A gente consegue ter uma evolução muito rápida, até porque a equipe toda está falando a mesma linguagem. Então, uma auxilia a outra em aspectos que podem estar acelerando aí esse processo de evolução do bebê mesmo. Né? E dentro dessa questão, não só pensando na questão do torcicolo congênito em si, mas o que ele pode ocasionar com esse posicionamento desse bebê, além desse desconforto, dessa dor, de questões que você falou assim, o bebê vai ter uma dificuldade de amamentação ou de utilizar essa mãozinha na linha média, mas o que mais que a gente pode pontuar? Então, tem algumas condições bem importantes para a gente pontuar. Eu acho que assim, a que a gente vê mais no dia a dia ali na clínica, vou começar por ela, que são as assimetrias cranianas. Elas andam de mãos dadas com o torcicolo muscular congênito. Por quê? Quando um bebê ele tem um torcicolo, então ele vai inclinar o pescocinho aqui e vai girar o pescoço para o lado contrário. Então esse lado aqui que ele girou, o pescoço, ele vai ficar sempre com apoio da parte posterior da cabeça, sempre apoiado, porque ele vai ter dificuldade de girar para o outro lado. Então aqui está sempre apoiado. Então quando você tem uma pressão, uma força mecânica atuando ali sobre os ossinhos do crânio do bebê, que são muito molinhos e são muito maleáveis. Então, essa pressão, ela vai mesmo, e como o crânio não tem como crescer para esse lado, onde está apoiado, onde se mantém apoiado, ele vai crescer para o lado que está livre. E isso vai gerando assimetrias no formato do crânio, né? E às vezes essa assimetria, ela é tão importante que desse lado onde está apoiado, ele faz uma rotação da base do crânio, e ela leva toda essa hemiface do bebê para frente. Então daí a gente observa também as assimetrias faciais. Então às vezes você vai ver uma orelha lá atrás, uma orelha aqui na frente, um olhinho mais baixo, uma boquinha mais baixa, um nariz mais fechado, mesmo por conta da gravidade dessa assimetria craniana. E não é só uma questão estética, isso tem que ficar bem claro, né? Não, em hipótese alguma é só estético, porque ali da base do crânio saem os nervos cranianos, que vão inervar todo, falando aqui da face, que vão inervar todo vai inervar o crânio, a face do bebê. Então, a musculatura ocular, a musculatura mastigatória, a audição, né? Então, é muito importante, não é só uma coisa, não é um problema estético que vai resolver quando o bebê crescer ou que vai esconder quando o cabelo nascer, quando o cabelo crescer, que a gente escuta bastante, né? Então, essa compressão nessa saída dos nervos gera muitos problemas. Então eu vou entrar em um desses problemas já. Por exemplo, quando eu tenho uma tensão aqui na região do pescoço, um encurtamento dessa musculatura, uma tensão, ela vai tensionar também as estruturas vizinhas. E vizinhos aqui a gente tem vasos, artérias, né? Tem nervos. Então eu tenho um nervo importantíssimo que passa aqui do ladinho dessa musculatura, que é o nervo vago. O nervo vago, ele inerva a maior parte das vísceras. Quando eu tenho uma compressão desse nervo vago, eu vou ter um comprometimento visceral, como, por exemplo, uma irritação, um mau funcionamento do estômago. E aí isso vai gerar, por exemplo, um refluxo gastroesofágico num bebê, por compressão do nervo vago que
aconteceu por causa de uma tensão da musculatura do esternocleidomastoide. E se um profissional que acompanha um bebê não está atualizado, por exemplo, um gastro, um pediatra, vai tentar resolver isso apenas com medicamento. Sim, e vai continuar naquela fisioterapia tradicional, alongando, e não vai resolver nada, porque está continuando comprimindo esse nervo, e aquele refluxo vai continuar, e vai entrar mesmo, isso que você falou, com medicação, e às vezes não vai resolver, porque ainda tem uma tensão ali, né? E, por exemplo, um outro nervo que passa do ladinho dessa musculatura também é o nervo frênico, que ele inerva o diafragma. Então, eu posso ter também nesse bebê comprometimentos respiratórios. Então, aquele bebê que tem muito soluço, que não passa por nada, né? Então, porque ele tem uma descompensação, o diafragma não está funcionando bem. Então, por isso que eu tenho que ter essa visão geral dos comprometimentos que um torcicolo pode trazer, porque se o meu bebê está apresentando refluxo gastroesofágico, dificuldades respiratórias, eu com certeza vou ter que trabalhar também essa inervação, eu vou ter que trabalhar essa liberação da víscera, eu vou ter que trabalhar e ganhar uma mobilidade no diafragma. Então é muito importante, a gente não pode enxergar o bebê que tem um torcicolo só como sendo um problema focado aqui no pescoço. Não é só um pescoço, né? Então é muito amplo e gera mesmo muitas complicações, né? E o atendimento, quando a gente faz lá, porque a clínica a gente tem um atendimento nas salas em conjunto, então sempre são 2 profissionais. No caso a gente divide lá, para quem não conhece, então é uma sala onde atende bebê, então tem eu e a Ju, são 2 bebês, salas que tem criança um pouquinho maior, 2, 3 anos, é sempre nessa faixa etária para ter um equilíbrio. Sim. Então a gente percebe muito, a gente acompanha a rotina e a gente tem uma troca, que as mães perguntam muito o que elas podem fazer em casa em relação a posicionamento, enfim. Então, mais uma vez, a terapia ocorre ali dentro, mas tem que ser feito um trabalho fora dali. E toda essa orientação é dada, né? Sim, toda essa orientação é dada. E, na verdade, essa orientação ela é fundamental. Porque, assim, o nosso tempo de terapia ali é 1 vez, 2 vezes na semana, mas diante de um dia inteiro, de uma semana toda, então é pouco. Por isso que a gente precisa muito que esses pais eles estejam preparados, orientados para saber como manusear essa criança, como pegar, como carregar, como colocar da melhor maneira, por exemplo, para dormir, para mamar. Então a gente realmente precisa mesmo passar essas orientações, os pais têm que andar junto com a gente mesmo para que esse bebê tenha uma boa evolução. E isso a gente passa tudo também na sessão, a gente orienta, eu pego o boneco, às vezes a criança tá ali mais irritada naquele momento, não dá para mostrar, mas eu pego o boneco, eu mostro como posicionar esse bebê no colo, no berço para dormir, como carregar, mando imagens. Então a gente tem que deixar esses pais mesmo muito bem preparados para lidar com essa condição. E até a questão de irritabilidade, voltando um pouquinho quando a gente está falando da integração sensorial, de outros profissionais, da fono, enfim, essa irritabilidade também vai começar, evidentemente, a melhorar, porque esse bebê tem menos incômodo, e aí o pai começa a perceber as 2 coisas juntas. Ele vai perceber uma melhor postura desse bebê, um alinhamento melhor, a cabecinha que vai começando a se alinhar, porque é algo rápido, a gente tá ali no dia a dia, a gente vê, é rápido, né? Sim. E com isso, com esse bebê mais tranquilo, mais calmo, esse desenvolvimento flui muito mais fácil, né? Porque daí as coisas começam a acontecer. A mãe sabe brincar, o pai começa a brincar mais, a criança vai rolar, vai fazer tudo que tem que fazer porque ela tá bem. É isso mesmo. Então, quando a gente vai diminuindo essas tensões, e principalmente as tensões neuromeníngeas, que são tensões que realmente deixam esse bebê mais irritado, mais nervoso, com muita dificuldade para dormir. Então, quando a gente vai trabalhando esse pescoço, vai liberando esse diafragma até para ele também respirar melhor, melhorando esse refluxo, é um conjunto. Então, a gente acaba minimizando muitas dessas queixas que os pais têm. Então daí é um bebê que os pais vão conseguir estimular mais, por exemplo, colocando esse bebê de barriguinha para baixo, porque com muita tensão é um bebê que vai odiar ficar em prone e fazer o tummy time. Então os pais chegam reclamando, eu sei que tem que fazer o tummy time, mas eu não consigo. Eu falei, mas ele não vai suportar mesmo, tolerar essa postura, porque tá muito tensionado, tá doloroso pro bebê ficar nessa postura. Então, à medida que a gente trabalha mesmo e diminui essas tensões musculares, o bebê naturalmente melhora tudo, o sono, a irritabilidade, e os pais conseguem
lidar melhor com esse bebê também em casa. Refluxo, prisão de ventre, porque a gente vê muito isso com eles ali, né? É isso mesmo. E eu acho que é legal também pontuar assim, a gente está falando de um bebê, teoricamente, típico, que ele teve um torcicolo congênito. Mas na nossa prática clínica, a gente vê que às vezes chega uma criança com essa primeira queixa e a gente no processo, né, a gente descobre outras questões. E não é que assim, que legal a gente descobriu, não é isso. A questão é que legal que chegou cedo pra gente, que um detalhe fez com que a gente continuasse pedindo que os pais investigassem mais com o pediatra, com o neuro, porque às vezes isso a questão de uma intervenção precoce, ela é para tudo. Por algo que vai ser simples e um bebê vai ter alta muito rápido, Sim. Né? Então assim, resolveu o torcicolo, tinha que resolver, mamãe, parabéns, né? Vida que segue. Ou pra gente ali que veio cedo por uma questão e a gente conseguiu ver que a gente vai ter que abordar esse bebê com outras técnicas, vai ter que entrar com a TO realmente, com a fono, a física vai ter que continuar trabalhando com o Bobat, enfim, com os métodos que tiver que fazer, mas porque a gente consegue discutir sobre esse desenvolvimento, entender que tem algo errado que precisa ser investigado. Então a intervenção precoce vai ter que ser a palavra mestre para qualquer uma dessas coisas. Né? E é chave mesmo, intervenção precoce é a palavra-chave, porque quando a gente recebe um bebê típico, que vem com um diagnóstico de torcicolo congênito, a gente consegue facilmente, aí em 3, 4 sessões a gente resolve esse torcicolo. É uma coisa muito rápida. Se esse bebê chega cedo pra gente, se esse bebê vem numa fase muito mais tardia, a gente já vai perceber que esse bebê apresenta também atraso no seu desenvolvimento motor. E alterações e atrasos não só também no desenvolvimento motor, mas atrasos na questão da coordenação manual, coordenação olho-mão. Então a gente vai precisar encaminhar esse bebê para o terapeuta ocupacional também, trabalhar junto, né? Quando a gente pega também um bebê, por exemplo, a gente falou do bebê típico, mas e quando vem o bebê neurológico, né? E aquele torcicolo às vezes não melhora. Então a gente está trabalhando e não melhora. Então a gente precisa investigar melhor, porque às vezes a causa desse torcicolo no bebê neurológico pode ser por uma questão auditiva, né? Um bebê que às vezes teve um BER alterado e ele vai adotar uma postura de cabeça para poder ouvir melhor, ou às vezes um problema visual, né? Que esse bebê também vai adotar uma postura de torcicolo. Então, por isso que é importante mesmo a investigação a fundo da causa desse torcicolo, se é um bebê típico ou se não é um bebê típico, independente disso a gente tem que investigar, né? Para poder saber também direcionar ele para quais outras terapias também a gente pode associar para que ele tenha um bom desenvolvimento. Bom, esse tema ele é amplo, né? Que na verdade dele a gente cai na plagiocefalia e daí é um tema para várias outras conversas aqui. Isso. Sobre esse tema de hoje, Ju, o que você gostaria de amarrar, de fechar, de deixar de recado para essas mães, deixando claro para qualquer um que queira fazer pergunta para a gente depois, é só mandar ou no nosso Instagram ou aqui no YouTube mesmo, que a gente vai colocar essas respostas aí. Mas para a gente amarrar hoje, porque depois vão ter vários outros com muito mais conteúdo. Sim, então, assim, para deixar claro, assim, para as mães que essa é uma condição, o torcicolo muscular, ele é uma condição que acomete a região cervical do bebê, é uma condição muito frequente, é a condição que mais acomete os bebês é o torcicolo. Então, a gente precisa mesmo fazer um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, uma boa avaliação de todos os aspectos que estão envolvidos nesse torcicolo, né? Para que a gente possa mesmo fazer essa intervenção precoce e para que ele tenha uma evolução mais rápido possível. Não é uma coisa assim, é estético, logo passa, não é. Então precisa mesmo de um olhar atento para esse bebê, para esse tipo de comprometimento, porque pode trazer consequências mais graves lá para frente. Então tem que estar muito atento mesmo. Percebeu que o seu bebezinho está ficando muito parado com esse pescocinho só de um lado, não consegue movimentar, está apresentando dores e incômodos, procure um profissional capacitado. Procure estúdio, isso aí. Gente, a gente quer agradecer a Ju por ter iniciado, né, dado o chute inicial no nosso podcast aqui, de muitos que virão. E a gente, com esse objetivo mesmo, a gente falar da nossa rotina, da nossa experiência e tudo que a gente pode ajudar, e de conceito, de conhecimento e de dica para vocês aí.
Obrigada, Ju, e a gente se vê em próximos podcasts. Isso aí, eu que agradeço por poder estar presente aqui nesse primeiro podcast, e nos próximos a gente vai trazer aí uns assuntos bem interessantes também, como plagiecefalia posicional, que a gente vê muito na clínica. No próximo eu vou estar falando sobre isso, então. Até. Até mais, gente. Obrigada.